Caros amigos, se perguntássemos ao Mestre Jesus a respeito da situação que a humanidade terrena está vivenciando, com tantas dores, tantas mortes, calamidade econômica, descontroles governamentais, fraudes, disputas políticas em meio a uma tremenda pandemia, o que será que ele, o Mestre, nos responderia? Certamente seria: bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados. Vamos repetir: bem-aventurados os que sofrem e choram, porque serão consolados. Mas provavelmente nós lhe perguntaríamos: Mestre, qual a vantagem de sofrer para ser consolado? De chorar para depois ser consolado? Não seria melhor não sofrer e tudo caminhar em paz? Nós sabemos que na Terra ainda há muito sofrimento. Isso é de conhecimento de todos nós que estamos por aqui. Mas sofrimentos são frequentemente a consequência natural da falta cometida. Eu frisei frequentemente porque mais adiante nós vamos ver algumas exceções. Então, repetindo, os sofrimentos são frequentemente a consequência natural da falta cometida. E isso quem nos afirma é justamente Kardec, nesse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, que é um dos capítulos mais longos do Evangelho segundo o Espiritismo. Não sem motivo, porque justamente ele nos fala do sofrimento. Essa afirmativa de Kardec nós poderíamos traduzir em uma equação matemática simples. Erro igual sofrimento. X igual a Y. Não é assim? E podemos trazer um exemplo que todos nós vamos compreender bem, só que materializando o preceito aqui para que fique um pouco mais fácil o nosso exemplo. Tomemos uma infração de trânsito. Ora, quando eu infrinjo a lei, quando eu cometo uma falta contra a lei de trânsito, o que ocorre? Eu vou ser penalizado. E a pena pode ainda ser de duas espécies. Eu posso ter uma pena financeira, ou seja, vou ter que pagar uma multa, e posso também, pelos pontos que eu acumular de infrações, eu posso perder o direito de dirigir. Posso ter a minha carteira de habilitação cassada, né? Então, veja, o meu sofrimento, o financeiro e o de perda de direito, será consequência justamente do erro, de eu ter infringindo a lei. Como eu disse, nós estamos materializando o preceito aqui no exemplo, mas essa equação simples é justamente o que vigora para a parte moral, a parte espiritual. Erro igual a sofrimento. E é interessante essa questão do trânsito, da infração de trânsito. Recentemente, num grupo de WhatsApp, uma pessoa postou um vídeo toda indignada porque ela tinha flagrado os agentes de trânsito na saída aqui da rodovia aqui na saída de Marília, instalando o radar móvel. E essa pessoa estava toda indignada por causa de estarem fazendo isso. E um outro colega participante do grupo, achei isso muito interessante e cômico, ele disse assim: Fulano,
olha, eu vou te dar uma dica para você não ser apanhado por esse povo. Fique sossegado. A dica é o seguinte: quando você sair na estrada dirigindo e você vê uma placa assim que tem aquele número 80, aquilo é a velocidade máxima. Se você não ultrapassar, você não vai ser apanhado por esse radar. A mesma coisa quando você ver 60 ou 100 ou 110, não ultrapasse esses números e esse povo não vai conseguir te apanhar. Achei a colocação assim bastante didática e cômica, né? Enfim, se eu não erro, não tenho sofrimento, né? Usando inclusive esse nosso exemplo da infração de trânsito, nós podemos então também fazer a afirmativa de que todo sofrimento tem uma causa. Ninguém sofre sem motivo, ninguém sofre injustamente. A espiritualidade nos afirma que não, do ponto de vista moral, não há injustiçados, não há vítimas reais. Né? Eles dizem assim: olha, há injustiça, há injusto, mas não injustiçado. Porque sempre que a gente fala em vítimas, em injustiçados, a gente pensa naquela ideia de alguém que está pagando algo que não deva, está sendo punido sem ter cometido uma infração, sem ter cometido um erro. Não é? E, nesse sentido, realmente não existe vítima, não existe injustiçado. Sendo Deus justo e bom, todo sofrimento tem uma causa justa, ou seja, o efeito é da mesma natureza da causa. A boa árvore não dá mau fruto e a má árvore não dá bom fruto. O fruto é da mesma natureza da árvore. Né? O mal é criação dos homens. Porque muitas pessoas dizem assim: puxa, mas por que Deus criou o mal? Não, o mal não é criação de Deus. O mal é criação dos homens, é decorrente da nossa atuação equivocada. Mas Deus o permite enquanto ele tiver uma utilidade para os homens. Como nós vamos ver aqui na lição, no estudo de hoje, o sofrimento tem um efeito instrutivo. Então, enquanto o sofrimento, um determinado sofrimento, tiver utilidade para alguma criatura aprender, Deus permitirá o mal, o erro. Só que, relembrando, o mal não é criação de Deus. E justamente do mal, Deus extrai o bem. Já aprendemos isso também com a espiritualidade, não é? Com os ensinamentos da doutrina espírita. Do mal, Deus extrai o bem. O erro de um gera a oportunidade de resgate, através da dor, do sofrimento, para o outro que precisava expiar. Então, é justamente aquela afirmativa de Jesus: os escândalos são necessários, só que ai daqueles através dos quais vierem os escândalos. Né? Então, traduzindo essa afirmativa de Jesus, com os acontecimentos desastrosos, com os erros, isso abre a oportunidade para um ou outro estar espiando aquilo que precisava. Por isso a afirmativa que do mal Deus extrai o bem. E isso justamente em decorrência da lei de causa e efeito, que é uma lei divina que rege o mundo moral, o mundo espiritual. Lei de causa e efeito. Né? Do causa, tenho que suportar o efeito. Portanto, as aflições, os sofrimentos, seguem a lei de justiça divina, a cada um segundo as suas obras. Daí a importância de sempre estarmos analisando, aquilatando quais estão sendo as nossas obras.
E qual a finalidade do sofrimento? Porque se Deus permite justamente o mal e do mal acaba decorrendo um sofrimento, qual a finalidade? Qual o objetivo do sofrimento? No Livro dos Espíritos, na questão 1009, na qual tem várias dissertações, dentre as quais uma de Paulo, o apóstolo, ele nos diz que, nessa dissertação, que o objetivo do sofrimento é a reabilitação, é a libertação. E ele diz assim, eu gosto muito até dessa dissertação de Paulo, porque ela é bastante poética, falando dos erros e do sofrimento, ela o faz de uma maneira assim poética, muito belíssima. E ele diz que erro é um falso movimento da alma, um desvio do caminho do bem. Isso é o nosso erro. E o sofrimento decorrente do erro? É a soma de dores necessárias para a criatura desgostar da sua disformidade, pela experimentação do sofrimento e voltar ao caminho do bem. Olha como é bonito, como é poético, poética essa afirmativa de Paulo, né? Que o sofrimento é a soma de dores necessárias para a criatura desgostar da sua disformidade, pela experimentação do sofrimento e voltar ao caminho do bem. Então, poderíamos dizer assim que o sofrimento, na realidade, é um alarme, é uma luzinha que acende, a luz vermelha que acende para nos dizer assim: olha, reveja as suas ações, reveja as suas atitudes, porque tem algo errado com elas. Porque das suas atitudes está ou estão decorrendo sofrimentos. E isso não é a regra, isso não é a norma. Deus nos criou justamente para sermos felizes, para chegarmos a espíritos puros. Então, sempre que eu sofro, eu estou me desviando, é porque eu estou me desviando do caminho do bem, do caminho de Deus. Então, o sofrimento é como um alarme. E, voltando então à afirmativa de Paulo, quando diz que o objetivo do sofrimento é a reabilitação, a libertação, justamente por causa desse mecanismo. Eu sofro, percebo que tem alguma coisa errada e, quando aquele sofrimento já estiver me sufocando, eu vou buscar solução, eu vou buscar me modificar. Normalmente é isso que acontece, né? Nós sabemos que o ideal seria caminharmos sempre pelo amor, mas ainda, em decorrência da nossa imperfeição, nós somos mais compelidos pela dor ainda do que pelo amor, né? Quando a gente, em decorrência do sofrimento, busca solucionar, busca solução para aquilo que estávamos fazendo de errado, é uma verdadeira libertação. Por quê? Eu vou eliminar algo que estava errado e eu volto ao caminho do bem. E isso realmente vai me proporcionar uma felicidade, aquela felicidade possível aqui na Terra, em razão de eu estar me quitando perante a contabilidade divina. A espiritualidade nos diz também que na contabilidade divina nenhum débito fica em aberto. Daí a necessidade de a gente estar justamente atento a esse mecanismo que nos proporciona a correção de rumos. Nesse capítulo que estamos estudando hoje, o capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo, Kardec nos fala que existem duas causas ou fontes das aflições, ou seja, dos sofrimentos.
causas atuais e causas anteriores. As causas atuais, ele nos diz, são aquelas provocadas na vida presente. Ou seja, estamos aqui encarnados e no nosso caminhar, no nosso atuar, acabamos incorrendo em erros por uma série de motivos. Vamos elencar alguns aqui, apenas para a gente aquilatar assim da vastidão, né? Do nosso comportamento ou do campo em que podemos estar atuando e acertando ou, às vezes, errando. Imprevidências e excessos. Em relação a isso, poderíamos lembrar, ou podemos lembrar, da questão da bebida. Se eu bebo bebida alcoólica, eu não devo dirigir, não devo sair dirigindo um veículo. Se eu fizer isso, beber e dirigir, a probabilidade de eu causar um sofrimento vai ser muito grande. Nós sabemos disso, né? Porque bebida não combina com direção. A questão da gula. Se eu me exceder na alimentação, eu vou acabar incidindo em obesidade, que vai me trazer uma série de problemas. Jogos de azar. Quantas famílias nós conhecemos que foram à penúria em razão das pessoas da família, ou de uma ou de algumas pessoas da família, se dedicarem a jogos de azar, né? E aí a gente vê, então, a causa e o efeito está dentro da mesma encarnação. Fica mais fácil de aquilatar justamente dessa equação, né? Erro igual sofrimento. Orgulho ou suscetibilidade, ou seja, os melindres. Costumamos, às vezes, ouvir: não levo desaforo para casa. Aquela pessoa que a menor provocação já parte para a agressão, né? Com isso, causa confusões, causa brigas e, às vezes, até mortes. Irritar-se por qualquer coisa e viver doente. Muitas vezes, a pessoa que tem problema de pressão alta é justamente porque vive às turras com esses problemas, né, de suscetibilidades, de melindres. Isso também acaba atacando o fígado, que nós conhecemos, né? Qualquer irritação, qualquer descontrole emocional, nosso fígado já dá o sinal de que alguma coisa não está bem. Ambição, avareza e vaidade. Contrair dívidas desnecessárias. Quantas pessoas promovem festas, adquirem bens para estarem aparecendo na sociedade, mas não tinham condições, acabam tendo tormentos grandes. A questão de cirurgias plásticas para estética, né? Que às vezes causam deformidades, ao invés de deixar mais bonita, acaba causando deformidades no corpo e até a morte. Quantas pessoas acabam falecendo ao fazer cirurgias plásticas estéticas? Compra de bilhete premiado, né? Aqui a avareza. Ora, se a pessoa pensasse um pouquinho mais, jamais compraria bilhete premiado, né? E veja o sofrimento que uma ocorrência dessa espécie acaba gerando para a pessoa, para a família, né? A questão da ignorância. A pessoa sofre por não querer aprender. Existe aquilo que chamamos hoje de analfabeto funcional, né? Ele sabe ler, sabe escrever, mas não vai mais além do que isso. Tem pessoas que, às vezes, até com boa escolaridade,
não quer saber de ter um notebook, não quer saber de ter um celular, enfim, não acompanha o progresso, né? A ignorância nos faz ficar refém de oportunistas. Isso em todos os departamentos da nossa vida. Mas um que é muito corriqueiro, eu gosto muito de comentar, porque gosto de usar como exemplo, porque confesso que até eu já fui vítima disso, que é a questão dos frentistas em postos de gasolina que ficam oferecendo produtos desnecessários e inadequados. Você vai apenas abastecer o carro. Ele vai lá, olha, pede para olhar o óleo do motor e diz assim, não, isso daqui está meio grosso, ó, precisa aportar o aditivo. Ó, o seu fluido de arrefecimento aqui precisa pôr mais não sei o quê, faz isso, mais aquilo. Quer dizer, coisas desnecessárias e às vezes a gente, por ignorar, às vezes, o assunto, acaba sendo vítima disso, né? A questão de automedicar-se. Esse é um problema, inclusive, agora, na atualidade, com essa pandemia, nós temos visto notícias todos os dias, né? Toma cloroquina daqui, cloroquina de lá, e a bendita some das farmácias, porque muitas pessoas se automedicando sem saber exatamente o que está fazendo. Isso é fruto da ignorância, né? Ou deixar-se de medicar quando há necessidade, né? Então, veja, tudo isso que nós citamos como exemplos são sofrimentos de causas atuais, ou seja, eu agi nesta vida e os efeitos ocorreram ainda nesta existência, nesta vida, né? Isso, ou disso decorre uma conclusão muito interessante. Esses sofrimentos de causas atuais são evitáveis. Se nós nos esforçarmos para mudar os nossos procedimentos, para progredirmos, enfim, fazermos a nossa transformação moral, nós não vamos sofrer, pelo menos por aquilo que conseguirmos evitar. Porque se a causa estava nesta existência, eu posso eliminá-la e deixar de sofrer. E isso depende só de mim, né? Posso fazer a correção agora mesmo, posso não errar mais e posso também tentar corrigir, né? Me quitar perante a lei de Deus ainda nesta existência, certo? Kardec nos lembra nesse capítulo que o homem não é sempre punido ou completamente punido na sua existência presente. Ou seja, ele erra numa determinada encarnação, nem sempre ele vai sofrer já as consequências, ou às vezes sofre parcialmente as consequências, né? Assim, parte do débito acaba ficando para outra reencarnação seguinte. E justamente daí decorre a causas anteriores das aflições, ou seja, causas que estão numa vida pregressa. São justamente esses sofrimentos aparentemente inexplicáveis e, vou colocar entre aspas, imerecidos, né? Doenças, deformidades físicas, epidemias, essas pandemias como estamos passando agora, os terremotos, as balas perdidas, principalmente lá no Rio de Janeiro, né? Todas essas coisas que a causa não está nesta existência, se nós não tivermos o conhecimento adequado de todo esse mecanismo que estamos aqui estudando, nós vamos ficar com a conclusão de que Deus erra. Ah, eu não merecia, puxa, olha, fulano sofreu tal situação, mas era uma pessoa boníssima, não fazia mal nenhum, por que Deus deixou ele sofrer? Né? Mas daí nós temos que fazer um raciocínio lógico. Se toda causa
gera um efeito. Se a causa, a falta, não está nesta vida, nesta encarnação, ela só pode estar numa vida anterior. Por quê? A causa necessariamente vem antes que o efeito. É uma questão de lógica, né? A causa vem sempre antes que o efeito. E lembrando também que esse raciocínio lógico, não é? É uma das provas da reencarnação. Porque, como estamos vendo aqui, se eu sofro nesta encarnação e a causa não está nela, obviamente tem que necessariamente estar numa vida anterior. Ou Deus não seria justo, não seria Deus. Né? Por quê? Eu não posso sofrer, nenhuma criatura pode sofrer por algo que não tenha feito. Não é a cada um segundo as suas obras, né? Representando a justiça de Deus? Então eu não posso sofrer por algo que eu não tenha feito. Esses sofrimentos só podem ser decorrentes do mal praticado, então, em vidas passadas. Então, causas anteriores das aflições. Mas nem todo sofrimento é indicativo de falta cometida. Aquilo que nós frisamos no início da nossa apresentação de hoje. Nem todo sofrimento é indicativo de falta cometida. Por quê? Nós já sabemos que a Terra é um planeta de expiações e de provas. Lembrando então que expiação é o sofrimento decorrente da falta cometida e é o início da reparação do erro praticado. Né? Isso é expiação. Lembrando aqui, então, o sofrimento decorrente de falta cometida, a doutrina chama de expiação. E é justamente um sofrimento decorrente da falta cometida. A expiação representa ou implica em eu passar por aquilo que eu fiz o outro passar. Mesma natureza, mesmo gênero de situação. Vamos lembrar aqui também uma informação que Kardec nos traz no livro O Céu e o Inferno, no capítulo 7º da primeira parte do livro, quando ele diz assim que o processo de quitação perante Deus de cada falta cometida, ou por cada falta cometida, implica em 3 fases. Primeiro, o arrependimento. Segundo, a expiação. E terceiro, a reparação. Então, primeiro eu tenho que me arrepender. Depois, passar pela expiação, que é justamente aquela situação que Paulo nos diz, né? Uma soma de sofrimentos necessários para que eu desgoste da minha disformidade e volte ao caminho do bem. E as provas? As provas, justamente, são dificuldades solicitadas que funcionam como um teste para a evolução do espírito. Então, no caso de sofrimentos representativos de provas, esses sofrimentos não decorrem de faltas cometidas, de erros cometidos. Né? Então, essa grande diferença entre expiação e provas. E aqui, nos sofrimentos de causas anteriores, é importante lembrarmos que as expiações são inevitáveis. Por quê? Porque justamente a causa está lá numa vida anterior que eu não tenho mais condições de alterar. Aquilo é passado, está lá, mas produzindo efeitos agora. Então, esse sofrimento é inevitável. Eu não tenho como modificar. Mas posso sim abrandar ou agravar esses sofrimentos.
Se eu venho numa reencarnação com essa programação de passar por determinados sofrimentos, expiar determinados erros, se eu me rebelar, se eu me revoltar, se eu não procurar me corrigir para esta vida, eu vou agravar o problema. Agora, os meus sofrimentos. Agora, se eu me esforçar, me dedicar para uma melhoria, para uma transformação moral, eu vou abrandar aquele meu sofrimento. O amor cobre a multidão de pecados. É assim que aprendemos? Então, na medida em que eu me esforço, que as minhas ações representem créditos perante a lei de Deus, no conta corrente de Deus, eu vou abrandando o meu débito. E aí eu vou estar, então, diminuindo o meu sofrimento. Kardec nos lembra também nesse capítulo que a expiação serve sempre de prova, mas a prova não é sempre uma expiação. Mas provas ou expiações são sempre sinais de uma inferioridade relativa, porque o que é perfeito não tem mais necessidade de ser provado. Isso está no item 9 desse capítulo 5º do Evangelho segundo o Espiritismo. Por que a expiação serve de prova? Ora, porque a expiação me leva a um crescimento, a um progresso. E o objetivo das provas é justamente o crescimento. Então, ainda que seja pela dificuldade, pelo sofrimento da expiação, se eu bem aproveitá-la, eu vou progredir. Por isso, a expiação serve sempre de prova. Falando de sofrimento, às vezes as pessoas colocam o seguinte: bom, se eu não me recordo do passado, ou seja, de vidas passadas, do que eu fiz nas vidas passadas, eu não saberei por que eu estou sofrendo nesta daqui. E para que serve um sofrimento que eu não sei do que decorre, de que ato decorre? Obviamente que esse é um grande engano, né? Nós sabemos que Deus nos fez justamente dessa forma, dessa maneira. A cada reencarnação, nós não recordamos a nossa vida ou vidas anteriores. Né? Mas isso justamente é uma bênção divina, porque facilita a reaproximação de espíritos mutuamente devedores. Vocês já imaginaram se, dentro da nossa família corporal, da nossa parentela corporal, da nossa família física aqui, sanguínea, consanguínea, se eu identificasse em algum membro da minha família um inimigo do passado, um inimigo de vidas anteriores, como que nós iríamos nos reabilitar? Como que nós iríamos nos reaproximar? Já imaginaram uma mãe, ao pegar o seu filho recém-nascido no colo e enxergar nele um inimigo do passado? Alguém que lhe tirou a vida ou alguém que lhe aprontou algo muito tenebroso? Como que ela iria conseguir se dedicar a esse filho para o crescimento dele e para a reabilitação dela também, a reconciliação entre essas duas criaturas? Só por isso, se a gente ficar só nisso, a gente vai ver, ou vai aquilatar, concluir pela grandeza justamente desse mecanismo, da sabedoria de Deus de nos ter feito assim. Em cada reencarnação, não nos recordarmos justamente da vida anterior. Né? E Kardec fala ainda que isso permite ao espírito o aprimoramento em outros setores da vida. Porque se eu ficasse relembrando tudo que eu fiz na vida anterior, quais eram as minhas habilidades, o que eu desenvolvi,
talvez eu teria, nesta existência, uma vontade de dar continuidade naquilo e não me dedicar a algo novo, a algo que me ampliasse os conhecimentos. E Kardec diz assim que o esquecimento do passado, para a nossa reencarnação aqui, atual, ele é suprido, esse esquecimento é suprido justamente pela voz da consciência e pelos pendores instintivos. Cada um se conhece, cada um sabe o seu ponto fraco, cada um sabe os seus valores também positivos, os seus pontos fortes, vamos chamar assim, né? A sua consciência lhe chama a atenção em determinadas situações. Então, não precisa conhecer o passado, não precisa fazer regressão de memória para isso, né? Como muitas pessoas às vezes desejam, né? E Kardec ainda lembra que durante o sono, o espírito adentra o mundo espiritual, né? E ali vai ter recordações também, vai ver o seu passado, vai ver a sua programação para essa reencarnação que está realizando, né? Então, esse esquecimento, ele é momentâneo, é como se fosse colocado lá dentro de uma caixinha que poderá ser aberto só de vez em quando, né? Quando nós desencarnamos, nós vamos rever plenamente aquilo que for necessário do nosso passado. E a cada dia, quando dormimos, quando o corpo descansa, o espírito adentra o mundo espiritual e poderá, então, também ver coisas do seu passado. Kardec nos afirma que basta sabermos o que somos, sem que seja necessário saber o que fomos. Então, não precisamos ficar remexendo o passado, porque não é necessário. Bem-aventurados que choram, porque serão consolados. O consolo prometido por Jesus está justamente na vida futura, na vida espiritual. Por quê? Se não fosse assim, não teria sentido uma série de orientações, uma série de afirmativas de Jesus. Então, esse consolo prometido, ele se dará na vida futura, na vida espiritual. Mas aí podemos lembrar também que aqui na vida, na Terra, nossa vida terrena, é possível ter sim uma felicidade relativa, sim, mas é possível justamente quando nós conseguirmos ter resignação com as dificuldades, com as provas, com as experiências e podermos então manter serenidade e equilíbrio para podermos vencer os desafios. Isso já é uma espécie de felicidade, né? E também, quando nós estamos reparando o nosso mal, quando estamos expiando, que já é a segunda fase do processo, e depois podermos pagar, reparar, né, aquele erro, nós vamos estar felizes por estar pagando a conta. Não é gostoso quando nós temos recursos e pagamos os nossos débitos aqui, novamente, materializando o preceito, né? Principalmente nos dias atuais, com esses grandes problemas na economia aí, quem está tendo recursos e está podendo pagar a sua conta, isso é uma tremenda felicidade. Então, vamos transportar isso para a questão dos sofrimentos. Se Deus já me permite expiar os meus erros, os meus débitos, com vista a liquidá-los, a zerar o meu conta corrente, isso é muito bom. Isso também é uma espécie de felicidade, né? Lembrando que o importante é sofrer sem lamentar, sem se lamentar, né? Porque se eu for submetido ao sofrimento, à aprovação e ficar me revoltando, então aí isso não será contado não será acreditado no meu conta corrente.
Por isso que eu costumo brincar que até para sofrer tem jeito certo. Tem uma lição nesse capítulo que é intitulada Bem e Mal Sofrer, né? Só conta como crédito, como eu disse, o sofrimento bem suportado. Então tem jeito certo. Até para sofrer, a gente precisa ver se está fazendo da maneira certa, né? Lembrando aquela lição também, que está num outro capítulo do Evangelho, que nos fala da obediência, que é o consentimento da razão, e a resignação, que é o consentimento do coração. Esse capítulo trata também, ou fala do suicídio e da loucura. E Kardec diz: a calma e a resignação, auridas na maneira de encarar a vida terrestre e na fé no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. E isso realmente é muito sério, né? Principalmente nos dias atuais, quando a gente está vendo assim também crescer o número de suicídios. É importante que nós, cada um de nós, busque manter então essa calma, essa resignação e reforcemos a nossa fé na vida futura e também espalhemos essas verdades às outras criaturas, para a gente contribuir para que cada vez mais diminua esse índice de suicídio, né? Que é um crime, é o maior crime contra a lei de Deus, né? Vamos lembrar aqui também dos suicídios involuntários. Kardec fala, nesse capítulo, dos suicídios inconscientes, quando ele diz assim: aqueles cometidos no estado de embriaguez e de loucura. Ele chama de inconsciente. E também nós lembramos aqui dos chamados involuntários, né? A pessoa não deseja a morte, mas aceita correr o risco. Então, é o excesso de bebida, o excesso de comida, as drogas, os esportes radicais, o trabalho exaustivo, que às vezes pode comprometer a saúde física, né? Então, nós precisamos estar atento a essa problemática. E aqui, a respeito de suicídio, eu vou sugerir, quem ainda não assistiu, eu vou sugerir assistir o filme Como Eu Era Antes de Você. Esse filme é muito interessante porque ele traz como tema central a irresignação com sofrimentos e suicídio assistido. E, inclusive, num certo trecho do filme, ele apresenta a questão de uma clínica suíça, Dignitas, e justamente pratica o suicídio assistido. Até recentemente, não sei se já mudou, mas até recentemente na Suíça existem 2 clínicas com essa finalidade, praticar o suicídio assistido. E esse filme mostra bem. Ele tem uma parte que é até cômica, tem uma outra parte que já é um pouco de drama, mas ele nos leva justamente a refletir a respeito da questão do mal sofrer, né? A pessoa não se resignava, não aceitava uma limitação física que um acidente lhe impôs. E daí todo o desenrolar do filme. Ele é muito interessante, recomendo quem ainda não assistiu. Então, repetindo o nome, Como Eu Era Antes de Você. E por aí a gente vê que o conhecimento espírita, muitas vezes, pode mudar o procedimento, o comportamento das pessoas. Digo muitas vezes porque, infelizmente,
nós sabemos que até no meio espírita há ocorrências de suicídios, né? Mas nós, pelo conhecimento que já temos, precisamos fazer de tudo para evitá-lo. O capítulo trata também da perda de pessoas amadas, mortes prematuras, situação que também estamos vendo em abundância, vamos dizer assim, nessa pandemia, né? E aí a gente vê que muitas pessoas se revoltam, né? Porque enquanto estava lá na Europa, estava se dizendo que só o grupo de risco eram os idosos, mas aqui no Brasil nós temos visto crianças de poucos meses, né? Contraindo a Covid e falecendo, jovens, né? Crianças, enfim. E a família lamentar, né? Kardec nos coloca, nos ensina que o lamento nessas situações representa falta de fé e revolta contra a vontade de Deus. Porque só o suicídio é que nós devemos lamentar. As outras mortes, por ocorrência natural, nós temos que levar por conta dos desígnios de Deus, né? Porque tudo segue um propósito divino. E a morte, nós sabemos, não é uma separação eterna. Então, nada de lamentarmos a grande viagem que algum parente, algum ente querido nosso realize antes de nós, né? Depois iremos nos encontrar no mundo espiritual, né? E para nós finalizarmos o estudo de hoje, vou pedir a licença para comentarmos sobre 2 livros e depois fazermos uma pequena leitura. No livro Cartas e Crônicas, ditada pelo Espírito Irmão X, no capítulo 6, intitulado Tragédia no Circo, traz o relato de uma ocorrência, de um desencarne coletivo ocorrido na cidade de Niterói, no ano de 1961, foi muito conhecida, muito famosa essa tragédia do circo, onde morreram cerca de 500 pessoas e mais de 1.000 ficaram feridas nesse circo. E justamente Irmão X relata aqui, nesse capítulo, a causa desse efeito. O efeito nesta existência. Muitas pessoas reunidas em um circo e passando por esse desencarne coletivo. E aí ele narra de onde veio isso, que remonta ao ano de 177 na Gália. E também no livro Ação e Reação, ditada por André Luiz, no capítulo 18, intitulado Resgates Coletivos, também tem um estudo muito interessante que André Luiz participa na espiritualidade, né, que então os seus instrutores ali passam a ele e a Hilário a respeito de resgates coletivos. Também não vamos estar vendo na íntegra aqui, não temos tempo, mas fica a recomendação. Livro Ação e Reação, do André Luiz, pela psicografia do Chico Xavier, então capítulo 18, Resgates Coletivos. E por fim, para nós encerrarmos, eu vou ler na íntegra, porque é curtinha a mensagem, é de Joana de Ângeles, no livro Vida Feliz. E ela nos diz assim: mais dia, menos dia, o sofrimento chegará ao teu coração, pois que ele faz parte dos fenômenos da vida em progresso. Sem a sua presença, a soberba, o despotismo, a agressividade se fazem insuportáveis. Porque o homem ainda não entende a voz suave do amor, defronta a aflição que lhe lima as arestas e o persuade à reflexão
ao bem. Às vezes, o indivíduo reage, blasfema, esperneia e termina por ceder, única maneira de liberar-se. Desta forma, não te rebeles ante a dor, piorando a tua situação e desgastando-te inutilmente. A aceitação dinâmica, isto é, a transformação do sofrimento em experiência, realiza o milagre do êxito. Então, que todos nós consigamos ter êxito na nossa empreitada de transformação moral. Que possamos crescer como filhos de Deus para um dia estarmos em seu reino. Errar ontem, aprender hoje e superar amanhã. Obrigado pela oportunidade.